Falta no especial. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esse webinar. A gente tem bastante satisfação em poder estar conversando com vocês e apresentar a versão atualizada do nosso atualizador. Fica um pouco redundante, mas é esse mesmo, né? É a versão nova, totalmente web, né? Que foi desenvolvida pensando em atender melhor aos nossos clientes e facilitar também esse processo que é bastante complexo, né? E às vezes tem gerado algumas situações onde a gente perde bastante tempo de profissionais aqui para resolver situações. Então, nós investimos um tempo precioso aí nos últimos meses para melhorar esse processo e a gente hoje quer apresentar ele para vocês e mostrar na prática, inclusive, como que ele funciona. Meu nome é Osli, eu sou o gerente de tecnologia da Evolutize e do meu lado aqui está o Luciano, que é analista da área também. Nós dois juntos nós temos quase 50 anos de empresa, então a gente conhece bastante dos processos aqui dentro, a gente conhece bastante dos nossos clientes, muitos de vocês também nos conhecem já, e como eu falei, vai ser um prazer estar esse tempo aqui com vocês para a gente estar esclarecendo essa atualização e deixar vocês bem à vontade para vocês estarem, a partir dos próximos dias, próximas semanas, aí vocês mesmos estarem usando esse processo e vocês mesmos poderem atualizar o sistema dentro das suas empresas. Pode pular ali, Luciano, por favor. Assim, vou dar um breve resumo, depois o Luciano vai para a parte interessante, que é mostrar na prática mesmo, né, do que a gente vai falar. Esse atualizador, agora ele é 100% web, o nosso sistema desde 2014, 2013, ele é 100% web, o sistema em si, né. Só que para ele funcionar dentro das empresas, a gente sempre precisava de uma máquina com Windows instalado, Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 11, sempre precisava de uma máquina para rodar o atualizador. Porque mesmo que ele era desenvolvido em Java, ele dependia de rodar o atualizador do banco de dados, que é o ECMenu, que vocês conhecem, né? Ele não rodava fora do Windows. Então, a gente tinha essa necessidade de ter uma máquina Windows rodando o atualizador para que ele funcionasse. E agora a gente pode dizer que ele é realmente 100% web. Então, você pode colocar o sistema instalado num servidor Linux, e acessar tudo através do browser. Você não tem mais necessidade de ter uma máquina Windows para rodar o sistema. É lógico, quem tem integração com balanças, com periféricos nesse sentido, com impressoras de etiqueta, coisas assim, vai precisar de um socket instalado lá na máquina do usuário. Lá. Mas normalmente isso é na máquina do usuário final, não depende de um servidor para isso, né? Emissores de notas fiscais e serviço também ainda usam um serviço, um socket que necessita de Windows, mas são pontos que a gente está trabalhando já para melhorar isso também e transformar isso também num serviço que rode no servidor e não necessite mais a máquina Windows. A gente está evoluindo, assim como a empresa evolui, não é só no nome, nós evoluímos aqui dentro no desenvolvimento, nas melhorias também, e isso é um ponto que a gente precisa evoluir, ainda está dentro do nosso roadmap para a gente estar trabalhando. Além dele ser 100% web, a gente tem novas funcionalidades implementadas que o Luciano vai estar demonstrando para vocês também, como limpeza de log e outras coisas. Na prática, vocês vão ver, é bem interessante. A interface dele ficou muito amigável, responsivo, inclusive você pode fazer a atualização agora através do seu smartphone, um tablet, você não precisa mais ficar dentro da empresa para fazer a atualização, não depende mais de um acesso via WPS para fazer essa atualização. Você pode acessar ele da sua casa, pode deixar rodando, starta ele, vai para casa, deixa ele rodando, de casa confere se está tudo certo. No meio do caminho, está indo para casa, parou no sinal, dá tempo de abrir o atualizador dentro do smartphone. Não façam isso que a polícia vai te multar, mas poderia ser feito, tá? Se a polícia pegar com o celular aberto, eles vão brigar com você, mas é possível. Dá uma paradinha, então, no estacionamento do mercado, em algum lugar, e você pode conferir o andamento da atualização. Isso já é o
tópico, né? Já me adiantei aí. E mais uma coisa, você pode acompanhar também em tempo real, você pode deixar alguém atualizando e você acompanhar o andamento dessa atualização. Ou então, você pode colocar para atualizar nos primeiros dias que você for usar esse atualizador. Ainda tenho um receio, ainda não me sinto confortável de fazer sozinho. Você pode colocar ele para rodar, passar para nós o link e nós acessamos ele junto, em tempo real, nós conseguimos ver o que está acontecendo lá na tua atualização. Então, nós podemos assistir, podemos interagir, inclusive, podemos acompanhar todo o processo. Ou você pode fazer isso você mesmo ou com outra pessoa dentro da sua empresa. São alguns pontos que o Luciano vai demonstrar aqui para vocês vão ver isso funcionando, tá? Pode ir no próximo, Luciano. Então, agora então, é isso aí. Vamos ver na prática e o Luciano vai mostrar para vocês aí como é que ele funciona realmente. Para ver na prática como é que eu vou sair dessa tela aqui, vamos o seguinte, dentro do sistema, como é que começa o processo? Então, a princípio, hoje, a gente faz uma instalação dessa versão. O requisito mínimo já tem que estar instalado o Tomcat 9, a versão nova do sistema que a gente está migrando aos poucos, todos os clientes, né? Mas é um trabalho que é feito pelo setor da tecnologia, troca-se a versão do Tomcat, e usando a versão do Tomcat mais nova, vocês vão conseguir usar esse atualizador. Para descobrir qual é a versão que vocês estão usando, é só vir aqui em ajuda, em sobre o Evolutize, e aqui ele vai mostrar o que eu tenho lá de Tomcat. Se for essa versão 9 aqui, a gente vai estar com ele habilitado para ter o atualizador. E daí como é que eu descubro se já colocaram o atualizador para a minha empresa ou não? Dentro do menu de gestão de tecnologia, aqui em movimentações, daí normalmente o pessoal está deixando esse link para o atualizador web. Então, se clicar aqui, ele já vai abrir o atualizador. Normalmente é o caminho da tua aplicação que você tinha aqui, /Evolutize UPD aqui. Se eu colocar assim, esse resto dos parâmetros aqui, ele também vai abrir o atualizador, tá? Só colocando direto isso, esse aqui vai para o sistema, /Evolutize Update aqui. Evolutize UPD, eu tenho 32 mil versões aqui, mas se não, ele já entra e já vai direto lá na minha aplicação. Então, eu vou logar nele. A primeira tela que ele mostra, essa tela home, ele dá uma ideia do que tá, como é que está o sistema, né? Então, esse aqui está atualizado num build aqui bem mais velho, a gente já tem mais novos, qual a versão dos DEF. O que é? Deixa eu passar aqui. RM1516. Isso aqui é o número do R-menu, que é aquele processo que era o que obrigava a gente ter ele antes rodando no atualizador Windows, e agora a gente já tem ele feito em Java e funcionando aqui pelo atualizador web. Isso aqui é o quê? É um arquivo que tem a posição das classes, de todas as tabelas do sistema, que ela tem que estar compatível com esse build. Então, o processo de build na Delsoft é assim, a gente tem, semanalmente a gente gera um build, que é o quê? A gente junta todos os desenvolvimentos dos programadores, quando eles terminam, e enviam para uma máquina que a gente centraliza tudo, aí lá é compilado, gera esse build e vai incrementando esse númerozinho, 37, 39, 40 e assim por diante. E esse R-menu aqui, então se tiver um build que tem uma alteração de tabela, criar um campo, criar uma tabela nova, criar um índice, ele vai ser incrementado também. Então tem eu gravo sincronizando esses dois números aqui. E esses DEPs são o quê? É um processo que a gente atualiza aqui, programas novos e menus novos. Então, todo programa, quando ele vem aqui, ele vai para o cliente, ele tem gravado qual é o módulo que ele pertence, para a gente poder fazer o controle das licenças, para ver se tem acesso ou não àquilo que foi liberado pela Evolutize. Então, o build é tudo o que a gente junta, e existe o que nós vamos fazer aqui embaixo, que está essa listinha aqui, que são as liberações, que é o quê? Então, tem uma correção urgente, tem um desenvolvimento novo, tem qualquer coisa que os programadores mesmo, quando terminam, daí eles não mandaram ainda para gerar o build, eles pegam e fazem essa liberação para o cliente, e é isso que a gente atualiza no sistema. Então, normalmente aqui é só para correções de emergência, que a gente gostaria que nunca tivesse, mas ainda acontece, e para desenvolvimentos novos. Então, tá fazendo um específico para um cliente, um trabalho diferente, a gente envia por esse processo. Isso aqui difere de outros sistemas, né? Normalmente o pessoal tinha
uma atualização sempre sequencial, então toda vez que eu preciso atualizar um build, e esse cara é liberado com uma frequência que não é como a da gente, de uma em uma semana, a pouco é semestral, então tudo depende de como é que as empresas se organizam, e a gente tem como atualizar o sistema muito mais rápido, com muito mais agilidade, que é o que a gente precisa para conseguir estar com o pessoal, atender o cliente com as necessidades dele. Então, esse é o que está liberado, build def, desculpa, o atual, e esse aqui é o que está liberado. Aqui já está liberado 62 e um def aqui com um monte de número para frente aqui, que a gente tem. Tem os 5 liberações, então, pendentes aqui, que depois a gente vai entrar na tela lá onde vai mostrar. E aqui a última vez o que foi feito como eu estava fazendo testes aqui, né, a última operação que foi feita. Aqui embaixo eu tenho uma visão das licenças que eu tenho contratado da Delsoft, data de validade. Então aqui estão 2 produtos, o RP e o apontamento de produção, que daí a quantidade de usuários e como funciona. E aqui embaixo eu estou só com a telinha que mostra as sessões ativas. Então aqui estava logado já faz bastante tempo aqui com esse meu usuário. E, é, e tem mais 2 vezes que eu estava logado. Essa aqui é a minha sessão que eu estou aqui aberto. E essa daqui eu já tinha logado antes e fechei sem sair, tá? Como eu deixei esse meu usuário tendo mais de uma ao mesmo tempo, está aparecendo aqui. Aí depois, por timeout, ou então pelos parâmetros de hora de log-off automático, a gente acaba derrubando isso aqui. Mas ele sempre faz o teste para validar isso aqui na hora que alguém loga, ele atualiza esse dado de desconectar o pessoal aqui. Bom, telinha de liberação só com overview. Vamos começar o processo de atualização. Então, onde é que a tela home é onde é que nós estamos, o processo de atualização é esse aqui, e aqui vai aparecer o que eu estou fazendo. Aqui a gente tem produto, então, ó, o normal é a gente atualizar o RP e o apontamento de produção, que é outro produto, esse aqui ele só tem def. Por quê? Porque quando eu atualizo o sistema, as classes ou tudo que faz parte dele é o sistema inteiro, o RP. Isso aqui é só uma licença a mais que a gente tem, que tem diferença de valores, então esses produtos que vão estar aqui, que é apontamento de produção, de pedido de venda também, que que é uma licença separada, só atualiza a def. Aí eu tenho uma data aqui de atualizados até, que eu vou usar quando eu fizer a reversão, quando eu fazer a atualização normal não tem, e aqui eu tenho as opções que a gente vai fazer. Então eu vou entrando uma por uma aqui, mostrando como é que funciona. Então vamos fazer uma atualização do sistema. Eu vim aqui, vou confirmar esse passo que ele está fazendo aqui, ele buscou aqui na Evolutize o que tem de liberação nova. Tanto é que se eu cair nessa tela e alguém fizer uma liberação, eu não vou ver ela, daí eu tenho que vir aqui e usar esse processo de buscar novamente na Evolutize para ele fazer essa busca do que eu tenho novo para liberado para o cliente. E aqui aparecem então as minhas liberações. Então, o que eu tenho aqui para mim fazer? Eu posso marcar a liberação, eu quero atualizar essa daqui que eu fiz, que tem um link do atualizador. Então, tem um negócio que eu desenvolvi agora. Primeiro, a gente tinha esse atalho que estava aqui, e eu desenvolvi um outro link que ele já vai estar direto aqui dentro sobre o Evolutize e vai aparecer aqui embaixo. Então, agora ele não está, porque não está atualizado. Vou atualizar esse item agora no sistema. Então, ações aqui, sempre o padrão que a gente tem de desenvolvimento é que alguns botões vão pesquisar, exportar aqui são padrões, eles vão estar nessas telas que tem o grid nosso, e as ações vão estar todas agrupadas aqui para não ficar um monte de ações e não caber isso aqui na tela. Então eu vou processar a operação. Aí ele caiu aqui numa tela que é para me acompanhar. Aqui eu já tenho um resumo do que vai acontecer. Então, olha, eu vou continuar com o meu menu 39, que era o que eu tinha antes, e eu vou atualizar essa sequência de liberação. Aqui está um código do cliente que eu estou usando para teste aqui. Então, eu vou começar o processo. Então, sempre ele sai de lá, vem para cá, eu tenho que clicar de novo em executar e dou um sim. E agora ele vai começar a fazer a atualização. Então, aqui são vários passos que ele vai passar e ele vai me atualizando essas mensagens automáticas. Aquilo que o Osli falou de a gente estar acompanhando, agora eu vou entrar com o usuário do Osli aqui, num outro browser, botar esse aqui, deixa eu botar esse aqui, e eu vou entrar no menu e entrar em atualização. Ó, aqui ele já vai estar onde está e os dois browsers estão andando junto. Então, isso aqui não interessa quando você entrasse 10, 20 pessoas, tudo que ele faz
nesse processo de atualização, sempre é um sozinho. No atualizador Windows que eu tinha antes era um problema, porque se duas pessoas entrassem juntos, um ia conflitar com o outro e ia ter problemas no atualizador. Aqui não. Aqui, quando é um processo web, não interessa onde que eu estou, se eu sair, fechar o browser, eu fizer, ele está rodando por trás e eu volto no mesmo ponto onde eu estava. Então, aqui... Inclusive, tu pode interagir pelo outro browser. Isso. Então, por exemplo, eu comecei com o Luciano e eu vou continuar a atualização aqui com o Osli, agora com esse outro usuário. Então, aqui só explicar bem o que está acontecendo. Ele está dizendo assim, ó, nenhum erro de parâmetro encontrado. Depois eu vou fazer uma demonstração de o que é esse erro, explicar bem o porquê que ele acontece e como é que tem que ser o processo para corrigir isso. Vão ser atualizados 4 arquivos. Se você quiser ver onde é que estão os arquivos, aqui o detalhe. Uma coisa, as nossas telas, quando ele vem aqui, pressione pesquisar para mostrar, ele já não traz ela carregada de cara, tá? Eu tenho que vir aqui e clicar em pesquisar para trazer isso daqui. Tudo isso é pensando em essas telas ser o mais rápido possível, para depois você escolher o dado que ele está aparecendo. E aqui ele está me mostrando o que ele vai atualizar. Então, ele vai fazer a atualização dessa classe. Esses dois aqui ele está modificando, porque eu cadastrei traduções lá diferente na linguagem de usuário. Então, ele está fazendo mostrando que vai atualizar ele lá. Né? Aqui ele está... e esses dois arquivos são os meus arquivos de controle aqui, que é do tipo diverso. Então, tem várias... eu tenho a origem de onde é que ele está vindo. Né? Então, isso aqui é da minha liberação manual. Isso daqui faria parte do build da release versão, que é o nosso processo ali que a gente fala build sempre, fala do cara do meio aqui, mas ele está vindo de lá. E então aqui eu tenho o que ele vai atualizar, e se eu vou fazer a atualização, vou confirmar aqui. Aí agora o que vai acontecer? Ele entrou aqui para tirar a aplicação do ar. Isso aqui, com o Tomcat 6, a gente acabava desmarcando. Existia a opção lá de tirar do ar a aplicação para não estar ninguém utilizando quando estava usando o atualizador. E tu podia fazer ele sem tirar ele do ar. Só que ele fazia o quê? Um reload automático das classes. E do mesmo jeito ele dava uma travada, às vezes parava todo o processo, quem estava no meio perdia. Tinha o mesmo problema, só que ele fazia isso sozinho. E a versão 9 do Tomcat, eu já não tenho mais isso habilitado. E por que eu não tenho mais isso habilitado? Porque esse reload, quando eu tenho aqui dentro dos meus itens, então se eu olhar aqui num Tomcat, que é um Tomcat 6, dentro da pasta de classes eu tenho 198 mil arquivos. E já as coisas novas que a gente está com o Tomcat novo, eu só tenho aquilo que eu liberei. Então, aqui está com 44. E o resto dos arquivos, eles estão dentro desse arquivo JAR aqui, que está com 1 GB e pouco. Então, aqui dentro eu tenho o resto, todas as classes que eu teria lá do outro lado, eu tenho elas aqui também separadas do que eu tinha lá. Então, aqui tem uma diferença de classe, porque a outra lá eu tenho um específico de todo mundo, esse aqui eu não tenho, está limpo. E daí o que acontece? Como esse arquivo aqui está tudo compactado, o tempo de reload disso é super rápido. Se eu tivesse os 144 mil, ele chegava a levar 5, 4, dependendo da máquina, 10 minutos para fazer um reload daquilo lá. Então, ficava totalmente inviável. Então, a gente trabalhou agora com esse formato de sempre estar os arquivos aqui e eu sou obrigado a parar o sistema para poder atualizar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para esse meu usuário aqui. Tá vendo que ele está na mesma parte lá que a gente mudou a tela, ele caiu no mesmo lugar. E eu vou chamar um relatório aqui dentro, que demora um tempo maior, só para a gente ver o que ele vai acontecer aqui. De 2000 e... Se eu tirar esse relatório aqui, e eu tentar tirar do ar, então ele vai ter um conector, que é o processo rodando no Tomcat. Se tiver uma coisa disso aqui rodando, ele não deixa atualizar sozinho. Tá? Então, até que esse processo aqui não terminasse, ele vai ficar esperando e espera no máximo até 60 segundos e te mostra uma tela. Ó, não consegui fazer. Aí, se aquilo terminar, a gente consegue vir aqui e tirar esse processo do ar para executar realmente a atualização. Ó, agora ele terminou o relatório. Se ele terminou de lá, ele já não tem mais nada executando. Eu permitiria que eu atualizasse. Então, aqui eu tenho a parte do que eu tenho de conectores, que seria o pessoal executando dentro do Tomcat processos ativos, não é sessões ativas lá.
Não é que ele é uma tela que está em processamento no servidor, não quer dizer que ele está logado. Até aqui embaixo eu tenho as sessões ativas de novo lá, e eu tenho quem está dentro do sistema, tá? E, beleza. E aqui eu tenho também o processo batch. Aqui no meu caso eu estou com o servidor desligado, e processos batch, o que vai acontecer? Ele vai interferir não na atualização normal, mas se eu for fazer um build ou atualizar aquele arquivo JAR, esse arquivo grandão aqui, tirando as classes que estavam lá separadas, né? Então, se pegar essas classes que estão aqui jogadas naquele JAR, ele vai parar o processo batch, eu não posso ter nenhum rodando. Então, é por isso que eu trago eles aqui também, tá? Porque senão ele dá, o arquivo está sendo utilizado e não deixa eu atualizar o arquivo de JAR. Por que eu tenho que fazer isso? Quanto mais classes eu tiver ali dentro e não está atualizado o JAR, maior é o tempo de reload que eu preciso da aplicação. Então, se a aplicação isso daqui, eu preciso que ninguém esteja usando para poder atualizar ele, nenhum processo batch, mas só que se eu preciso de uma coisa de emergência, vai atualizar 20, 30 classes, eu não preciso atualizar ele. Eu só preciso realmente, é obrigatório no build, que sempre tem muito mais classes. E se esse reload está, temos muitas liberações, eu posso vir aqui, inclusive tem até um processo lá no início que é só atualizar o JAR, para realmente vir e tirar aquelas classes e fazer esse reload ser bem menor o tempo dele. É recomendado, inclusive, que se faça isso periodicamente, né? Isso, com certeza, para não ter. Fique muitas classes lá e não atrapalhe o restart da. Isso, para ele ser o mais rápido possível. Eu vou pegar e vou colocar um relatório de novo, ele não demora tanto tempo assim para tirar. Então, se eu agora executar o processo, ele vem aqui e ele está parando a aplicação. Quando ele está nesse parando a aplicação, o que ele está fazendo? Ele está esperando isso aqui terminar. Então, aqui, se esse cara terminar antes de 1 minuto, se ele demorar mais de 1 minuto, eu vou ter uma mensagem lá na tela. Ele está aqui, eu poderia cancelar ele no meio do processo, tá? Até aqui, né? Só eu não tinha feito nada no banco, não tinha feito, não tinha atualizado. Ó, terminou o relatório, ele automaticamente já veio aqui e concluiu o processo, fez a atualização. Isso é importante deixar claro, né, Luciano? A atualização, efetivamente, ela acontece só nesse último processo, né? Até ali ele só está fazendo validações, verificando se está tudo ok para que a aplicação possa ser atualizada, né? Exatamente. Eu vou mostrar uma outra liberação ali, eu vou explicar o passo a passo daquelas mensagens, porque eles passaram rapidinho. Então, o que eu fiz? Eu liberei a minha atualização, que agora, se eu vier aqui e olhar em sobre Evolutize, eu tenho um link do atualizador aqui. Então, esse cara aqui, tu clicando, já vai direto para o atualizador. E isso era aquela minha liberação. Isso aí vai estar a partir do build do último que a gente gerou, eu não lembro o número dele. O último era o 64. Do 64, daí a gente vai ter um outro caminho para chegar. E aqui é só um exemplo que eu não tinha essa opção antes e agora atualizei o sistema, agora ela está funcionando para mim conseguir vir aqui e abrir o atualizador. Tá? Então, aqui o processo está concluído. Se eu vou olhar aqui o link lá que eu tinha aberto, também vai ver a mesma mensagem de concluído. Vou clicar em confirmar aqui e terminei o processo de atualização. Então, uma vez que essa atualização foi feita, tranquilo. Estou lá, ela funcionou direitinho. Agora eu vou atualizar uma outra liberação que eu tenho aqui. Essa daqui ela vai passar direitinho. Vou dar agora uma explicada naquelas mensagens que ela estava passando. Vamos lá, processos aqui, vou executar de novo, começo o processo. Então, aqui, quando eu estou vendo isso daqui, ele está descompactando, validando, lendo arquivos da pasta. Tudo que eu estou vendo aqui, se eu clicar aí nessa thread e ficar aqui no renovar, eu consigo ver onde está executando o programa, o que ele está fazendo. Isso aqui ajuda nós com debug, tá? Para estar vendo onde que ele está passando. E aqui eu tenho as mensagens que ele vai estar dizendo o que ele está fazendo um por um dos processos, tá? O que acontece? Tudo isso aqui vai estar num log gravado aqui em cima. Ó, passou, eu vou voltar no log e eu consigo já ver o log. Deixa eu mudar o período para hoje. Esse aqui é o cara que eu estou atualizando. Então, se eu voltar aqui em atualização, a minha liberação é o log 2068. Se eu entrar no log aqui, o 2068, eu estou no meio do processo, não terminei ele ainda, ele não está executando agora.
e eu consigo ver o que eu tinha das mensagens. Só para nós dar uma passada rapidinho no que era. Eu vou ordenar as mensagens do começo para o final. Então, ó, ele começou a atualização do que eu tenho, eu confirmei a liberação lá pelo Luciano, que era a primeira telinha lá, aquela tela do executar lá. Aí ele veio aqui, começou a fazer esse download de arquivos. Normalmente esses arquivos estão baixados e já estão tudo aqui, tá? Onde é que esses arquivos vão parar dentro do servidor? Hoje ele vem aqui nessa aplicação Update e esse repositório aqui dentro de arquivos. Esse aqui é aqueles arquivos CPS que a gente viu antes, e aqui está a pasta com tudo que ele vai precisando de download, ele vai trazendo aqui. Isso aqui, se eu não tiver rodando o atualizador, essa pasta 001 ela pode ser apagada, não esse arquivos, mas essa 001 eu posso apagar se quiser liberar espaço, porque eu tenho como fazer isso manualmente e vim aqui liberar esses arquivos. Então, vamos lá. Voltei aqui de novo, ele pegou os arquivos que eu preciso, validou. Essa parte aqui, ó, de ler ler dados lá da aplicação, eu venho e vejo a posição. O que que é isso? Eu estou lendo totalmente dentro do sistema aqui na minha aplicação. Eu venho e leio todas essas pastas aqui que tem aqui, calculo o MD5 do que eu tenho diferente, calculo o MD5 das classes que estão aqui dentro para saber a posição que ela está para me comparar com o que eu estou atualizando aqui. Então, isso daqui, na primeira vez que a gente roda, é um processo que pode levar uma meia hora. Depois é rapidinho, como dependendo da velocidade do servidor, né? É como vocês viram passar aqui o tempo entre um processo e outro para fazer essa mensagem aqui e eu tá vendo o que ele tem lá. Então, esse é um dos processos mais demorados que tem. Depois ele sai pegando todos os dados, esses cal e parâmetros aqui, tudo que eu preciso para poder validar que o sistema está íntegro nessa atualização. Então, eu testo tudo que vai ser atualizado, eu vejo se não tem um outro objeto que ele usa ou que alguém usa ele, se não teve uma alteração de parâmetro, que isso daria um erro 500 lá nas telas. A gente tinha muito, muito lá no passado, bem no começo, que não tinha atualizador. É, a gente continua, né? Então, ele vem aqui e testa para não ter esses erros de atualização. Isso por que isso acontece? Porque como a gente consegue liberar partes do sistema antes, às vezes eu tenho uma versão que está maior e a gente está com o cliente num build mais anterior, e que aquilo não seria compatível. Então, a gente não está enxergando isso aqui na Evolutize, porque eu não tenho essa posição de como estão as classes gravadas no lado de cá. Então, esse processo é sempre feito no cliente. Então, isso garante que eu não vou ter esse tipo de erro 500, além de que ele vai criar campo ou tabelas que a gente vai ter novos lá para visualizar. O que vai acontecer mais aqui? Então, ele vem, valida tudo aqui num dos processos. Ele está buscando novamente esses dados aqui na DelSoc para pegar essas classes novas. E essa verificação aqui, que aí também é outro processo que normalmente demora um pouquinho mais, dependendo da quantidade de classes que vai ser atualizada. Quem tem 3 é super rápido. Se estivesse atualizando um build e ele estivesse, sei lá, atualizando 1.000, 2.000 classes, isso aqui pode demorar bem mais, que ele está validando todos esses processos. Depois ele veio aqui fazendo a verificação de tabelas e campos novos, que era aquilo que eu tinha falado antes. Esse também é um processo, um dos que mais demora aqui dentro nisso que a gente está fazendo aqui, tá? Porque daí o que acontece? Esses itens aqui, ele vem aqui e testa um por um contra o banco de dados. Só que daí ele faz uma leitura inicial do banco e essa cara, dependendo do tamanho da base, velocidade do banco, pode ser que demore um pouco mais. Então, quando ele fez tudo, validou tudo, ele vem e volta para nessa tela dizendo aqui, ó, estou fazendo, não tem nenhum erro encontrado, sendo atualizado 24 arquivos, e vai ter uma operação nas tabelas. O que é essa operação? Aqui embaixo, né, como eu falei antes, ele já vem aqui, eu clico em pesquisar, e está me dizendo que vai criar essa tabela, que é essa speed fiscal do F200, vai ser criada nesse momento. Esse processo que a gente faz de liberações, ele só faz duas coisas, ou cria tabela nova, ou cria campos. Ele não altera tamanho de campo, ele não cria índice. Aí, se alterar tamanho de campo e criar índice, ele é feito quando eu rodo o build, que é aquele processo do RMenu, que é aquela validação completa para estar igual ao build. Só que, mesmo assim, eu vou lá, boto
faço toda a alteração do banco, todas as classes eu ainda testo de novo esse mesmo processo, para ver se tem alguma coisa que tem uma liberação manual que está diferente, que tem Às vezes pode ter sido selecionado uma liberação manual junto exatamente, que ela vai ter que precisar de um campo. Que foi liberado posterior ao build e essa alteração de banco ela não está contemplada dentro do menu que está no build ainda. Se tivesse alteração do menu, ela também estaria nessa mensagem separada, e eu tenho o gridzinho do menu, que aqui no caso não vai ter nenhum, que estaria com esses comandos aqui do menu, também mostraria tudo que ele ia fazer aqui antes. A mesma ideia do que a gente tinha lá. Tá? Então, agora eu vou executar essa alteração, deu para entender mais ou menos a sequência dos processos, vou confirmar aqui. Aí agora ele vem lá e vai de novo para a aplicação, o mesmo processo que a gente viu da outra vez. Vou tirar aqui. E agora ele fez a atualização e concluiu. E criou aquela tabela que a gente tinha lá. Se eu voltar no log aqui de novo. Vamos pegar o último log que eu estava lá vendo. Daí a gente vai ter aqui no final, nas mensagens. Desordenado. Tá, vamos lá na última página. 5 na 6 aqui, buscando dados, testando. Ah, esse aqui é o início todo de trás para frente, tu traz para frente e eu procurando no final. Estou bem. Vamos de novo. Aqui, então, a hora de parar a aplicação. Então, ele está mostrando atualizando os arquivos e o que ele tinha de campos de tabela lá, ele fez aqui dentro também, tá? Então, o que eu tinha lá, eu posso continuar vendo aqui de novo na hora da criação de campos de tabela, ele mostra aqui. E aqui dentro ele fez o processo lá da atualização, e já nessa hora da atualização dos arquivos ele executou aquele processo de atualizar a tabela que eu tenho lá dentro do banco também, tá? Então, atualização é isso daqui. Esse processo de reversão, espero que a gente nunca precisasse usar, mas na eventualidade de eu precisar voltar alguma coisa, eu consigo desfazer. Só que ele nunca vai desfazer as alterações do banco de dados. Uma vez que ele criou aquela tabela, não vai apagar ela. Mesma coisa se eu voltasse um build para trás, o banco de dados ele não desfaz. Eles mantêm como ele ficou agora. Então, se tivesse uma alteração muito gigantesca de uma chave, uma tabela, alguma coisa, isso poderia gerar algum problema para voltar uma reversão num processo lá do build, mas numa atualização manual, aí eu já não teria tanto problema. Essa daqui, deixa eu voltar na tela anterior lá, isso aqui bem importante, ele utiliza essa data para fazer um corte, tá? E ser mais rápido. O que eu vou trazer que pode ser revertido? Então aqui eu deixei 2 meses para trás, tá? E então quando ele buscar as atualizações, eu já vou estar trazendo aqui no trago de cara, porque não podia aplicar outro filtro que eu quiser. Eu queria pesquisar de um usuário em específico, alguma coisa, e ele traz aqui, então, as liberações, tudo que a gente tinha lá depois a minha última que eu fiz aqui do link do autorizador, que tem mais testes e tudo que foi feito nessa base, e eu teria como desfazer ela. Então, se eu vier aqui e pegar aquela minha atualização do link do atualizador lá e desfazer, então ele vai pegar e vai tirar aquele processo que a gente estava vendo aqui do link aqui, ele vai tirar ele fora. Vou executar esse cara aqui. E ele vai fazer tudo de novo. Deixa eu voltar ao processo. Lá dentro, agora eu estava vendo o log, se eu voltar aqui em atualização, eu volto lá a ver o que está acontecendo no outro processo, mas eu ainda consigo utilizar o sistema, olhar log, olhar o que for dentro dele aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, nós estamos fazendo a atualização. De novo, ele passa lá aquele processo de verificar campos. Vai voltar 4 arquivos, que ele vai estar voltando agora aquele arquivo que eu tinha mandado por um cara com a versão mais velha. Então, ele está dizendo que a anterior era um arquivo que tinha sido gerado dia 22/9 e está voltando para o dia 28/10. Fiz aqui, mesmo processo, paramos, voltamos, está terminado o processo. Tá? Quando eu fiz isso daqui,
Agora eu tirei aquela liberação. Está aqui ainda porque eu estava com a tela aberta, mas se eu voltar, ajuda sobre. Aqui sumiu meu link que eu tinha, que é essa liberação que a gente fez lá. Então, o processo de reversão ele funciona aqui também, da mesma forma. Eu consigo reverter. Aqui eu faço a atualização do DEF, mesma lógica lá de eu ver os DEFs aqui, eu vou escolher um desse. Eu não vou colocar o processo aqui, que ele é bem demorado, porque tem cento, não sei quantos mil arquivos de programas que ele vai demorar para fazer lá dentro do processo. Mas é escolher o DEF que você quer e rodar aqui dentro. A mesma coisa a reversão, eu consigo voltar a um DEF anterior. Isso aqui às vezes gera alguns conflitos de licença, porque se tiver eu tento nunca eliminar uma coisa que foi colocada manualmente antes para um cliente. Por exemplo, se eu liberar uma opção que é padrão, que ele não tem lá dentro no menu para validar, o pessoal normalmente vai ali, cadastra o programa e cadastra a licença do módulo. E daí, na hora que a gente vai lá e roda um def desse, ele vai estar sobrepondo aquilo que eu estou mandando do build. Então, se no build ele não pertencia ao módulo e ali ele pode ir lá e sobrepor e tirar aquele build, aquele módulo que agora diz que aquela opção faz parte. Então, essa parte dos defs a gente deixou lá totalmente separado da atualização do build. Para atualizar um build, eu não mostrei antes lá, mas é super simples, porque na hora que eu venho aqui eu só escolho o build também da mesma forma lá. Então, eu venho aqui e só digo qual é o número, posso marcar a liberação junto e vou estar executando ele, tá? Cancelar o processo aqui. Falando desses quatro, o reload da aplicação. Se eu precisar, por algum motivo, parar as classes de jogar, qual é que seria o motivo? Meu, se foi alterado alguma coisa nessa aplicação manual, um parâmetro, uma coisa dela do início, sei lá, foi botado um jar novo, uma coisa que foi feito manual aqui, eu precisasse fazer um reload da aplicação, eu só confirmo aqui, ele vai ter de novo naquela mesma tela que a gente tinha lá para fazer para tirar do ar, e só que ele vai só fazer e colocar de volta. Ou seja, não precisa mais utilizar o Probe, Não. o Evolutize JMX, para fazer tudo dentro do... Inclusive, aqui, ó, vamos botar o relatório de novo, já caindo no Evolutize JMX, se eu quisesse, né, mas daí a pessoa tem que saber o que está fazendo, eu posso matar o processo. Aqui tem a opção de eliminar esse conector. Então, eliminar conector, se eu vim aqui e confirmar, ele acabou de dar um erro aqui e aparecer para o usuário, porque eu fiz um kill aqui. Então, ó, tá a morte da thread aqui, ela foi morta e aquele processo parou no meio. Claro, se é uma nota fiscal, uma coisa que é importante, ninguém vai parar em um processo assim, mas isso, como era um relatório, eu podia estar parando ele, aí eu pesquiso de novo, eu sempre tenho que clicar de volta aqui em pesquisar, e ele já não está mais executando, e agora eu poderia tirar ele do ar. Tá? Então, se eu agora der o sim aqui, vai funcionar e antes ele ia estar esperando para ele terminar lá. Aquela mesma ideia. Um minuto ele tenta esperar para ver se termina, ele fica testando de um segundo se não tem nada. E se ele conseguir uma brecha que ninguém colocou nada, ele para a aplicação e faz isso lá. Tá? Essa verificação de classes, a atualização do JAR, é aquele processo que a gente vai pegar aqui. Ó. Eu vou rodar essa atualização. A gente vai pegar essas classes que estão aqui, 64 itens, eles vão sair daqui e vão entrar dentro desse meu arquivo grandão. Só que esse é um processo mais demorado. Então vamos lá. Tirar do ar. Ó, agora está atualizando o JAR aqui, a minha aplicação, se eu tentar usar ela, perdendo. Ela está fora do ar nesse processo. Então, isso não é uma coisa para estar fazendo no meio do expediente. Rotina para ser feito fora do ar. É porque ele tem um tempo maior para estar fazendo isso daqui, tá? Então, eu já vou estar atualizando o JAR. Se a gente olhar aqui nas classes, aqui eu acho que já terminou o processo, ó, concluiu. Nas classes aqui onde é que eu tinha, elas saíram, e agora deve estar o JAR com a data de agora que a gente pegou e atualizou ele. E é isso aqui, cada vez melhora a velocidade para nós estar entrando dentro do sistema. Tá? Então, esse aqui atualiza o JAR. Essa verificação de classes, ele faz um teste completo de todas as classes do sistema para ver se tem algum problema de parâmetro ou não. Tá? Normalmente, mais uma coisa que a gente aqui na Evolutize acaba usando, tá? Mas se não tiver nada de problema, o que o build faz, o que ele está atualizando, ele sempre está testando. Aqui, esse caso aqui, ele testa mesmo coisas lá do passado, parte do sistema que não se usa mais, ou pode ter lixo aqui
de classes e ele vai estar acabando testando e vendo se isso aí tem algum problema de parâmetro ou não. Tá? Aí o que acontece aqui? A gente tem a operação agora, essas duas últimas. A limpeza de log, e daí a gente tinha isso no sistema antes no Win, só que ele só fazia o log de transação. E a limpeza de log, agora a gente saiu do log de transações, para poder limpar o histórico de processo batch, o histórico de envio de e-mail, limpar o histórico de sessões, que cada vez que alguém loga é gravado, o histórico das atualizações, que é esse meu log que está aqui. Esse razão analítico, existe um temporário da contabilidade que a gente consegue limpar essas opções. As notificações, então eu consigo pegar eu quero limpar notificações do ano passado, e eu consigo limpar. E eu consigo limpar aplicações. Aplicações, tá, pessoal? Cada vez que é feita uma mudança tipo, a gente botou o Tomcat 9 agora no lugar do 6. Ele vai vir aqui e vai criar isso daqui, que é um arquivo para cada posição que eu tinha uma combinação do nome da minha base com a pasta do Tomcat que eu tenho aqui atrás. São várias informações que eu utilizo para identificar essa aplicação, que daí eu tenho a posição exata dela. Então, no caso aqui, eu conseguiria limpar essas 8, essas que estão aqui para baixo, inclusive até a atual, porque esse processo que tem aqui, eu tenho até um botão lá no atualizador, lá no começo, que eu consigo marcar para ele deletar tudo e fazer como do zero. Então, ele lê, valida todas as classes e eu consigo inicializar esse processo do zero, tá? Então, se eu voltar agora de novo aqui, então essas aplicações são aqueles objetos, aqueles arquivos que eu tenho lá, tudo isso ocupa espaço, então a gente consegue limpar. Esse processo aqui é bem interessante para quem tem um servidor que muitas vezes não tem muito espaço em disco, ou uma base que cresce bastante, né, bastante rápido, né? Isso. Fazer essa limpeza de logs é importante porque a gente tem observado em alguns clientes onde quase metade do tamanho da database se trata de logs, né? Então, é um espaço muitas vezes desnecessário, que pode ser feito um backup, né? Faz um backup do banco de dados antes, guarda esse backup e faz a limpeza. Ele facilita o acesso aos dados, com certeza deixa mais rápido, além de economizar espaço e tempo de backup, tudo se tem ganhos com isso, né? Então, é importante que isso... Para quem tem esse problema, como eu falei, né, de espaço em disco, é interessante que isso seja executado periodicamente, tá? E é apagado mesmo, tá? Se vocês quiserem, eu preciso de um arquivo morto, vocês têm que fazer um backup do banco. E também lembrando que banco de dados, espaço em disco lá, ele não é só apagar uma tabela, isso é um espaço interno. Para diminuir, existem outros processos lá que tem que ser executado pelo banco mesmo para poder diminuir o tamanho do arquivo. Tá? Inclusive, a gente tem no agendamento, né, da manutenção do banco, a gente faz isso periodicamente também. Tá? Então, hoje, o que acontece? Eu voltei aqui para 2023, eu tinha aquela data de um mês atrás, eu tinha 40 mil registros. Eu voltei lá para 2023, voltar mais aqui, 2022, que essa minha base é bem velhinha aqui de testes. Agora tinha 26 mil registros que ele vai apagar. Então, conforme a data aqui, ele olha a quantidade de registros até naquela data e vai apagar ele. Se eu colocar a data de hoje, e não a data atual, dia 27/9, ele vai fazer o seguinte: tem algumas tabelas que ele consegue dar um truncate, é super rápido para fazer. E esses casos aqui não. Aqui ele sempre vai executar o processo passando de parte em parte. Então eu vou executar essa limpeza desse meu log aqui, eu vou apagar esse 26 mil registros que está aqui. Processamos a operação. E ele vai começar a fazer. Ó, deu o comando e está aqui deletando de 1000 em 1000 aqui. De 1000 em 1000 ele está fazendo aqui e terminou o processo. Essa tabela é a mais pequenininha, é uma tabela só. Aqueles outros processos que nós estávamos vendo aqui, então vamos lá na limpeza de log. Ó, agora já tem 0 registros. Então me apagou os registros que eu tinha naquela data. Se eu voltar isso aqui para a data de hoje, eu pesquisar. Opa, 2022 não, é hoje, clica aqui, hoje, 2024, eu tenho mais 14 mil registros que estão lá dentro da tabela, ainda junto com aqueles 23 que eu tinha lá dentro. Então, esse cara aqui, eu tenho a sequência toda dos registros. Se eu vim aqui marcar esses outros processos, vou marcar todos aqui só para a gente ver a quantidade de registros que eu tenho aqui, tá? Quando isso aqui está marcado e você fecha a tela entra de novo, esse tempo de demora que ele está fazendo um count lá dentro do banco, ele pode ser grande ou depende da velocidade do servidor. Então aqui ele disse, ó,
que eu tenho, você tem bem razão auxiliar, que eu tenho mais uma tabela filha, são duas, que eu tenho 5 milhões de registros, 5 milhões de registros para limpar. Eu tenho aqui o log de atualização que está gigantesco, tá? Mas é porque todo esse processo aqui eu já rodei mais de 1000 vezes para fazer testes de tudo nessa mesma base, tá? Aí eu tenho a tabela, essa aqui é aquela tabela de execução que eu estava te mostrando aqui de esse cara aqui da aplicações, tá? Essa tech log, aplicação e execução. A tech execução log, que está com 2 milhões, lá vai pedrada aqui de registro, também é essa tabela do que eu tenho aqui para log mesmo das execuções das atualizações. O log de e-mail, eu não tenho, só tem uma tabela notificação, que nós estávamos vendo antes, os processos batch, que também estou com 2 milhões de registro, e a sessão e a tabela de logs também, de sessão. Então, processo é sempre marcar aqui eliminado, só lembrando que eliminou tem por data e consigo ver. E consigo, né, o que vocês fizerem, eles vão estar realmente eliminando o banco. Tem que ter backup antes. Esse processo ele não faz backup, né? O backup tem que ser feito manualmente. Aqui eu voltei para o log de transação antigo. O log de transação aqui é dividido por tabelas mesmo, tá? Então, por tabela, por telas lá que a gente tem do sistema, tá? Então, tudo que a gente gravar no log, ele vai estar trazendo aqui dentro por transação e eu posso vir aqui usar o programa para eu estar vendo os dados. Existe eu quero só pegar o nome de uma telinha aqui. Eu vou dizer esse cara aqui. Esse log, aquela parte que a gente falou de matar a sessão, aqui dentro ele tem no programa, eu vou gravando logs desse cara aqui também, tá? Eu tenho 8 logs. Se eu for lá pelo sistema e consultar o log, cada vez que alguém matou uma sessão, ela está sendo gravada no log aqui também, tá? Agora o sistema já está no ar, vou dar um recarregar aqui. Se eu vim aqui em gestão de tecnologia e olhar lá nas consultas do log de transação e pegar essa tela, eu vou ver aqui que teve o Luciano que andou deletando os processos. Então, aqui eu tenho stack trace, o nome do cara, que era meu razão analítico, a data que eu fiz aquilo. Então, tudo isso está sendo feito lá, está gravado no log. Se eu limpar ele, eu vou perder o log. Mas ele está dentro desse processo, ele está mostrando aqui para a gente o que eu posso fazer. Então, eu posso escolher uma tabela, eu posso botar um período para marcar todas numa data. Então, se eu quisesse realmente limpar aqui, deixa eu botar 2022 aqui. Tudo que eu tenho até 2022, setembro de 2022, nessa transaçãozinha aqui, eu já não vou ter mais. Então, aqui eu já tenho trago eles todos aqui de novo. Botei a data de hoje, falei 2022 e deixei o 22, por isso que estava aparecendo aí no outro aí. Mas, ó, se eu limpar aqui, eu consigo limpar todos eles. E uma coisa, vocês estão vendo aqui que esse grid está mostrando uma página de 42. Aqui eu consigo ter no máximo até 50 registros por página. Botei 50 agora, mudei para 50. Aí eu clico aquela opção marcar todos. No sistema, no padrão que está hoje, isso daqui ele não marca as próximas páginas, mas nessas parte nova que é atualizado com o Genex, a gente tem agora a possibilidade de eu vir aqui agora, quando eu vou para a segunda página, aquele lá que eu cliquei em selecionar todas, ele marcou todas as páginas. Inclusive, eu posso desmarcar todas e eu posso fazer isso aqui. Marquei 2 da primeira página, marquei o terceiro item da segunda página. Se eu voltar lá dentro do log de transações, deixa eu só ver aqui. Tem 1, 2, marca um cara aqui. Eu vim aqui pesquisar, eu perco, tá certo. 2. Eu tenho que só ver um detalhe que tem as outras telas aqui, ele é para estar mostrando esse segundo aqui marcado aqui também, tá? Mas se isso aqui tem um problema, eu vou depois mostrar para vocês que eu vou fazer uma liberação de uma versão nova do atualizador corrigindo eu tenho esse programa, tá? Se eu tiver um erro desse tipo. Mas ele era para manter esse cara aqui, tá? Já está mantendo isso daqui com o que eu tenho lá atualizado. Então,
Isso aqui eu consigo eliminar os logs daí de transação. Vou voltar aqui, vou tirar esses 2 logs que eu tinha aqui e vou executar. Daí ele vai matar os logs daquelas 2 tabelas que estão lá. Senão, como é pequenininho, 2 de 2, ele já terminou o processo super rápido. Quando isso aqui é grande, pode demorar bastante tempo. É uma coisa para rodar fora de hora, né? No horário de expediente. Isso aqui consome recursos do banco. A própria atualização do build e tudo mais, né, são processos que têm que ser executados, mesmo porque a gente viu que a aplicação vai parar, né? Então tem que ser executado em momentos em que os usuários podem ficar sem sistema por alguns momentos, né? Tá? Então, aqui nós temos a última opção, esse eliminar arquivos da aplicação. Isso aqui é uma coisa que o atualizador não fazia. Na hora que eu desfaço uma atualização, porque ele reverteu, então o pessoal elimina um negócio aqui que já está atualizado, ele vai desfazer lá no cliente, pode ser que sobe uma classe que era nova, que eu precisava apagar da pasta. Então, isso aqui é uma operação que ficou para a gente aqui da Evolutize utilizar, não é uma coisa para você sair fazendo, ou programas que não são Estão descontinuados, né? Isso, que tenham lá, tem uma coisa que não faz parte lá, que está velho, que não tem no meu registro de atualização, eu consigo vir aqui e fazer ele apagar de dentro daquele jar e de dentro da pasta da aplicação. Então, ele faz o mesmo processo, lê a posição das minhas classes lá, e vai me mostrar todos os arquivos que são possíveis de eliminar. Se eu tenho uma liberação, ele faz parte de um build, eu não deixo eliminar. É só se ele não tiver registro. Ou específicos do cliente, né? Isso, um específico de... Também, sei lá, tem um lixo específico de um cliente que não era de vocês. Eu consigo tirar isso de lá de dentro. Tá? Então, essa lista de objetos aqui, de novo, ele vem aqui. E eu tenho aqui que tem 5.000 páginas, tá? Tem bastante itens aqui. Específicos de outro cliente, ó, que não tem necessidade de estar rodando ali. Ó, aqui vocês viram que eu estou na primeira página, marquei 2, fui para a segunda, voltei para a primeira, tá os 2. Eu vou revisar a outra tela lá que eu deixei alguma coisa de errado, mas é esse processo aqui que eu queria mostrar para vocês, que ele mantém o que eu estou marcando entre páginas, né? Eu consigo estar utilizando e voltando aqui, tá? Ele já controla isso daqui sozinho. Então, não vou deletar nada ali agora. Bom, isso daqui é a parte que eu tenho do atualizador. Eu só quero mostrar mais por último dele aqui, uma liberação que vai dar um problema aqui. Só para você ter ideia do que ele vai falar e aqui o que a gente vai fazer de processo. Então, essa liberação aqui vai ter um problema de classe, que é aqueles testes que a gente faz, que vai ter uma coisa que ficaria incompatível para atualizar o programa. E daí é a hora que, esse momento é o que vocês, como cliente, não conseguem ir para frente, a não ser, claro, que tiver um desenvolvedor interno ou alguma coisa desse tipo, que a gente tem clientes com isso, que daí teria que corrigir esse item. Então, ele veio aqui e me disse, ó, existe um problema nas classes. Trouxe aqui em vermelho. Aqui embaixo, se eu procurar os caras pelo tipo erro, e aqui está me dizendo que esse programa aqui que está sendo atualizado precisa desse SDT, e tinha um método lá que ele está usando e o SDT não é compatível. Por quê? Porque o pessoal esqueceu de mandar esse SDT atualizado. E se deixar passar, isso aí vai dar erro na hora. Exatamente, na execução ia aparecer um erro 500 parecido, igual aquele que a hora que eu derrubei o processo e não conseguiria ir para frente. Então, isso ele testa. Então, o que a gente faz? Normalmente, assim, vamos atualizar um build. O pessoal da Evolutize sempre diz, primeiro faço todo o teste, chego até nessa tela, vejo que não tem nenhum erro de classe, não tem nenhum problema, que se tiver, a gente tem que pegar e exportar isso aqui em Excel e passar para o programador, tá? Então, esse daqui, ele estaria aqui, a gente teria esse erro que teria que ser passado para a gente aqui, que daí com isso daqui, o pessoal daqui da Evolutize, ele já consegue olhar o que é o erro e fazer a correção e fazer mais uma liberação que vai ter que ser marcado juntos para estar sendo atualizado. Tá? Então, quando ele chega aqui, ele não deixa para ir para frente. Tá? E aqui, se eu cancelar, eu volto lá. Então, agora, o pessoal da Evolutize fez a liberação, ela apareceu. Então, vamos supor que era aquela 1 ali que eu marquei, eu consigo vir aqui usar essa aqui conforme a última operação. Então, ele me marcou o do Ed. E, sei lá, o Luciano mandou isso aqui. Eu não mandei a sua correção aqui, mas mandou que ela ia passar junto. Então, eu posso marcar a segunda correção, clicar em processar a operação e fazer a atualização normalmente. Esse daqui eu vou abortar.
Deixar ela ali só para mostrar o problema que tinha. Aqui os logs a gente já acabou vendo como que ele funcionava. Aí tem vários filtros, eu consigo filtrar os usuários que fizeram as atualizações. Hoje tem 36 Luciano e 7 do Osli, tudo está gravado aqui. Aqui eu consigo solicitar licença, então uma das coisas importantes, quando eu logo aqui, para logar no atualizador tem que estar marcado essa opção aqui do cadastro do usuário, tá? Se a gente for aqui no cadastro de usuários, aqui dentro, deixa eu pegar ele aqui, o usuário Luciano, ele tem que estar marcado aqui dentro com essa opção de o usuário administrador que tem o acesso liberado. Só os administradores podem entrar aqui, tá? Não tem como um outro usuário normal entrar, mesmo ele tendo o link lá, clicando, ele não vai conseguir logar. E ali eu não valido licença. Se ela tivesse vencido algum problema com a licença, eu tenho como vir aqui solicitar licença. Inclusive, adicionar uma filial, ou fazer qualquer coisa desse tipo, tem como fazer nessa parte da licença. Se tivesse uma nova filial que fosse incluída aqui dentro, eu conseguiria fazer isso no gravar. Ele vem aqui e valida isso aqui dentro da Evolutis. Está tudo certo, está atualizado com sucesso aqui direitinho. Então, aqui tem a parte da licença, as consultas. A gente tem uma consulta de atividade do sistema, que é aquela mesma tela, tirar fora do ar, mas se eu quiser ver como está os processos ou derrubar uma coisa de alguém que está demorado. No sistema, né? Então, vocês conseguem vir aqui ver o servidor de processo batch, que também tem um botão de cancelar um processo batch. Uma coisa bem importante é cancelar o processo batch, tá? Ele só vai, deixa eu botar o processo batch no ar aqui, que ele deve executar um programa de fechamento que eu deixei automático para ser executado. Vou entrar aqui em manutenção do servidor do processo e vou iniciar ele. Ele vai colocar no ar. Se eu vier aqui, eu já tenho. Ó, ele ficou online e tem um processo rodando. Eu tenho aqui o botão de cancelar. Tá? Esse cancelar, ele marca ele para cancelamento. Ele não vai realmente parar o processo. E quando a gente tem desenvolvido lá dentro de cada processo batch, a gente bota determinados pontos para testar se ele foi pedido para cancelar ou não. Daí ele já vai lá, faz, desfaz o que precisa fazer e termina o processo. Se eu precisasse realmente matar ele de verdade, eu tinha que ir no sistema operacional e utilizar esse PID. Eu estou estudando aqui para o futuro, a gente vê se consegue derrubar também, se tem problemas de permissão e vários detalhezinhos que a gente tem que ver técnicos lá no Java, para mim ver se eu consigo matar isso no sistema operacional. Realmente, agora o cara botou o troço e ficou em looping, não, eu boto ali, sempre fica a cancelar e nunca termina. Então, para matar ele, hoje tem que ir no sistema operacional e derrubar esse processo. Tá? E isso aqui também, né, lembrando que o processo batch, eu só preciso parar eles realmente se eu for atualizar o JAR. Né? Então, senão não precisaria estar parando o processo batch. Então, a mesma coisa aqui, se eu entrar naquele relatório do razão analítico lá e botar o meu período. Deixa eu ver aqui. Se eu te botasse para rodar de novo, parei no Tomcat, tem uma reinicialização. Agora travou o meu sistema, bom, né? Que estão fazendo demonstração. Tem que dar algum problema, senão não tem graça, né? Vai acontecer. Deixa eu ver se eu consigo parar esse cara aqui. Travou o Tomcat inteiro. Bom, talvez é a oportunidade boa já para mostrar como que faria para atualizar o atualizador. Tá, tranquilo. Deixa eu já parar esse meu servidor aqui. Vou inicializar ele de novo aqui. Quando ele está atualizando aqui, eu só vou fazer um processo aqui de voltar a versão dele, tá? Vou forçar uma versão anterior para mostrar como que vocês vão fazer para atualizar o atualizador. Como que é a auto-atualização dele? Quando nós implementamos uma correção, uma melhoria, alguma coisa necessária para o atualizador e vocês não têm ele ainda no servidor de vocês, como que faz a atualização? Então, isso é uma diferença, tá? Que o atualizador Windows, ele não se atualizava. A gente tinha que manualmente ir lá fazer toda a configuração e isso aqui não. Uma vez que a gente faz a atualização da configuração dele, ele vem aqui e vai entrar no ar e vai fazer a própria atualização dele sozinho, tá? Deixa eu só ele entrar aqui no Tomcat, que tem 3.200 aplicações aqui.
Ele vai voltar aqui no ar, eu vou estar podendo mostrar essa atualização. Aqui dentro desse processo, então, de consultas, aqui a gente tem mais uma coisa de configuração aqui que eu vou passar rapidinho. Deixa eu só voltar aqui. Aproveitando aí o tempo que leva para atualizar aí, para não ficar parado, a gente pode ir falando aí das novidades que a gente está trabalhando, né? Todas essas telas que vocês viram aí em formato responsivo, um padrão novo, mais moderno, essa aí é a provável cara do sistema após a migração da ferramenta, né? A gente está trabalhando na migração do nossa ferramenta de desenvolvimento, que a gente ainda está usando o GeneXus Evolution 1, e a gente está migrando para GeneXus 18. Então, esse atualizador é o primeiro módulo que a gente está liberando nesse formato, né? Então, você pode se preparando aí que em breve a gente vai ter novidades de módulos sendo migrados, que vocês já vão estar podendo utilizar. O atualizador, quando ele entra para fazer a atualização automática, ele vai cair direto nessa tela aqui de atualização. Tu não precisa fazer nada, Não. só abriu ele, Só né? abrir. Meu Tomcat parou, eu entrei no Tomcat de outro cliente aqui, cara. E o que acontece? Esse item que está aqui, ó, ele veio lá, baixou o arquivo e vai atualizar. Ele está aqui na versão 98 e vai atualizar para a versão Ele 99. identificou que tem uma versão nova no nosso repositório e Então eu vou clicar nessa aplicação. Esse processo aqui abre o outro cara, que é o Evolutive JMX, que é a nossa ferramenta que substitui o Probe, para fazer a atualização de volta. Então eu tenho sempre assim, o atualizador atualiza o JMX e o JMX atualiza o atualizador de novo. Então ele vem aqui, vai fazer os passos dele lá, descompactar tudo certinho. Quando ele terminar, ele vai voltar lá dentro do processo lá. Vou aproveitar aqui que tem um negócio que eu deixei do Java aqui que acabou com a minha máquina. Tá? Então, ó, o atualizador aqui estava na versão 98, foi para 99. Vou botar de volta só a minha aplicação aqui mais uma vez, que agora ela vai. Então, enquanto ele está fazendo aqui, eu vou continuar por aqui. Aplicações era aquela consulta que eu mostrei antes dali, que ele tinha quantas posições tinha das classes. Aqui dentro eu consigo daí ver os arquivos. É uma coisa bem importante para nós da Evolutize, que daí eu consigo pesquisar objetos e ver qual é esse tal do MD5, a versão, a data, para ter certeza que ele está na versão correta do que foi atualizado lá dentro do sistema. Tá? Então aqui ele já vai estar lá dentro e vai estar mostrando. Deixa eu ver aqui, cadê? A origem da, ó, isso aqui é de uma liberação manual, outra coisa bem importante. Ela está pegando o bio, está pegando a liberação, qual é a liberação? Aí com isso tudo a gente consegue rastrear aqui na Evolutize. Eliminar as liberação eliminada, isso aqui a gente consegue, ó, hoje, na data de hoje, deixa eu botar aqui, filtro no passado. Tudo que tem o pessoal lá escreve umas mensagens bem bonitinhas, mas é bom para eles verem que tudo que eles eliminar uma liberação que eles mandaram para cá, a gente consegue ver o que o Volta fez lá, consegue detalhar a liberação para ver o que era. Ele tinha mandado esses arquivos, mas ele se arrependeu dessa liberação e ela foi eliminada. Então a gente consegue ver aqui as liberações. Esse Evolutive JMX permite abrir outra ferramenta aqui no lado de cá para mim consultar lá ela, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui nós já voltamos, então beleza. Deixa eu voltar para o meu atualizador aqui. Esse cara aqui, então, o que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui só mostrar. Esse endpoint aqui deu um erro muito grande, cheio de um log aqui, mas era porque esse Tomcat estava fora do ar, tá? Então, esse processo que atualiza as telas aqui, ele é um WebSocket, tá? E essas mensagens que estavam ali, agora vai terminar aquela atualização. A mesma atualização que nós estávamos, lembra que deu pau lá na hora que era para fazer? a versão está 98. Não. E agora eu vou atualizar minha versão local aqui, que é o mesmo processo que eu estava mostrando para vocês aqui. Tá? Então agora ele vem aqui, vai terminar de novo, vai fazer a atualização, descompactar todo o arquivo e atualizar ele de volta aqui. E esse link do JMX que eu abro aqui, ele permite eu ir na minha ferramenta. Eu quero ir por esse cara aqui.
Eu não quero mexer em nada de uma base oficial aqui. Deixa eu entrar de volta na minha aplicação. Voltei aqui no JMX. Ali tinha um usuário sem aparecendo, mas era porque é meu usuário da Evolutize. Os usuários aqui, eu tenho um parâmetro na hora que a gente configura se eu vou permitir ver ou não essa senha que está aqui. Aqui no meu caso já estava logado, mas senão eu teria como pegar o usuário e a senha. Aqui eu vejo todas as aplicações que estão lá dentro, os conectores. Eu tenho tudo, aquele processo de derrubar conectores, agora eu trouxe para o próprio atualizador, foi nessa última versão que tem do 99 e que eu consigo ali 98, 99, as duas versões que tem esse processo de poder eliminar por lá, porque aqui também eu tinha um botãozinho aqui para derrubar o conector, aqui eu tenho coisas maiores que eu consigo derrubar thread, eu consigo ver memórias, parâmetros, como está configurado todo o Tomcat. Então, esse cara aqui substituiu o Probe, que tinha antes, né? O Probe era um cara bem pesado, ficava gravando um monte de arquivo de log, esse aqui não, é um cara bem leve, só tem o que nós precisamos mesmo. Não tem perigo do usuário remover uma aplicação que lá no outro conseguir nem remover, nem instalar nada, tá? Então, esse daqui também já é uma coisa que melhora para a segurança, porque ela tem que ser instalada manual e não dá para fazer pela web, tá? Então, esse cara aqui é o JMX, e em configurações a gente tem alguns parâmetros aqui que a gente consegue modificar lá dentro para validar o que eu tenho no processo. Normalmente é só a Evolutize que faz aqui, que libera e faz os cadastros que a gente precisa dentro desse item, tá? Não é um negócio assim para ser feito por você estar mexendo nesse parâmetro, mas ele tem um acesso por dentro e ainda consigo trocar essa imagem que estava lá no login e colocar uma outra que é a imagem que faz parte aqui do sistema. Dentro desse cara aqui, então, acho que a gente deu uma passada geral, vimos um problema do Tomcat meu travando, que fui obrigado a estar reiniciando ele, mas ele voltou aqui direitinho, então tinha um travamento daquele cara ali que aconteceu. Eu voltei ele todo aqui dentro, ele voltou a funcionar, tá o sistema aqui dentro, eu tenho as minhas liberações, reversão, tudo mais, né? E o legal disso tudo é que o que eu faço numa tela, eu consigo acompanhar o outro usuário, acompanhar o mesmo processo e estar em sintonia essa parte toda que eu estou tratando dentro como atualização. Quando eu estou vendo log de atualização ou qualquer outra coisa que eu tenho aqui dentro, eu estaria com o log ali, ele fez um logout, porque eu parei esse Tomcat, tá? Isso daqui é independente lá da atualização. Ele continua usando, é claro que se a hora que ele parou e está atualizando o atualizador, ninguém estaria conseguindo ver e usar esse item aqui. Tá? Do outro detalhe aqui, tá? Esse númerozinho 61, ele é referente à atualização do JMX, que é essa 61 está aqui embaixo. Então, ele está mostrando para nós a versão do atualizador, a versão do JMX e aqui o código do cliente. Isso aqui eu já botei estrategicamente aqui, porque vem um print, vem um chamado, vem alguma coisa sobre ele, alguém pede, eu já identifico, já sei de quem está se tratando e fica mais fácil de a gente estar visualizando esse cara. Outras coisas legais que tem aqui dessa versão, que eu tenho tema escuro agora, consigo trocar cores que eu estava usando como base das telas que estão aqui, então tudo ele vai respeitar o que a gente está fazendo aqui. Tem a opção de colocar uma fonte maior, uma fonte um pouquinho menor, ou manter ela no tamanho do padrão, então aqui está mudando essas fontes internas aqui embaixo. Né? Então, e que a gente consegue ter da interface, isso aqui são coisas que já são padrão agora do GenX, que a gente vai estar mantendo isso até para as novas versões, o que vai estar tudo aqui. E basicamente o atualizador é isso aí, você tem para complementar? Sim, pessoal, vocês viram que deu uma melhora muito significativa em relação ao atualizador anterior, ele cumpriu sua função, foi o último tempo que viveu, né? Mas esse nosso atualizador, posso dizer que é uma ferramenta incrível, tá? O Luciano está de parabéns, foi desenvolvimento dele, em conjunto com o Alfonso, com algumas ideias do pessoal da área, né? Mas, volto a dizer, ele ficou uma ferramenta incrível, pelo fato de ele se auto-atualizar, pelo fato de ele ser responsivo, pelo fato de ele ser totalmente web, pelas funcionalidades novas que foram implementadas, pelas correções que nós fizemos em relação ao anterior. Então, quais são os requisitos para você começar a utilizar esse atualizador novo agora na sua empresa? Atualizar o
o Tomcat, fazer a atualização do Tomcat para a versão 9 e o Java 11, que a gente faz isso aí para vocês, é só a gente marcar horário, data e horário aí, fazer uma agenda, e a gente faz essa atualização para vocês, tá? E então, quem ainda não tem, entre em contato com a gente, com a área de tecnologia, com a área de CS, que eles nos ajudam a fazer esses agendamentos, né? E vamos colocar no ar essa ferramenta. Isso aí vai facilitar para vocês que utilizam o sistema, para nós que fazemos as atualizações. Então, se você ainda não tem, a gente conosco, a gente vai fazer a atualização. Beleza? Pré-requisito é esse. Precisa do Tomcat 9, Java 11, isso quer dizer o quê? A gente vai ter que criar todo um ambiente novo para vocês aí, pode ser dentro do mesmo servidor que vocês utilizam atualmente, só que nós vamos ter que criar uma aplicação nova. Vai ser feito um backup da aplicação atual, criar uma aplicação nova, copiar todos os específicos, não se perde nada em relação ao desenvolvimento específico, e nós vamos criar um novo Tomcat, um novo Java, uma nova aplicação lá dentro e junto nós colocamos um atualizador. Já com esse upgrade do Tomcat Java, você já pode utilizar, além do atualizador novo, você já pode utilizar também os dashboards, que é uma implementação também feita recente, você pode estar aproveitando esse desenvolvimento. Além de que tem clientes que utilizam Clube, por exemplo, depende desse upgrade também para migrar para o novo portal, que pode ser utilizado como aplicativo, né? Então, tem várias vantagens aí nessa migração, tá ok? Dá uma olhada nas perguntas aqui que o pessoal fez, né? Depois de 13 anos, vocês dois continuam sem cabelo. Com certeza. Mas sabe o que é, né? O Cleiton, né? Isso aqui já virou piadinha interna. Sim, sim. Inclusive, se quiser cegar você, só fazer assim, aqui, já dá o reflexo. Bom, pessoal, nossa dificuldade é atualizar build e ficar essas classes liberadas durante a semana fora dele. Assim, fico meio inseguro em atualizar. Qual a visão de vocês o que podemos fazer para resolver essa situação? Pessoal, das classes liberadas, né? Então, vamos lá, vamos já do processo. Tem algumas coisas que a gente, às vezes, por ter um erro, uma coisa, acaba fazendo a liberação global para todo mundo. Diferente do outro atualizador, nesse aqui é o seguinte, eu tenho um monte de liberações, só que assim, essas liberações, elas têm uma data de validade no final dela, salvo os específicos. Então, o que acontece? Se eu estou no build 39, que era o que nós estávamos aqui, e eu vou lá e atualizo isso agora para 62, e aquela liberação que eu tenho, então só para vocês verem onde que está isso aqui, ó. Aqui dentro eu tenho de cada liberação eu tenho aqui, ó, para você olhar dentro dos arquivos, ele vai me mostrar um cara chamado aqui, ó, versão do início, 3720, que vale até o 99. Então, essa data de validade, conforme eu mando para o programador aqui, deixa eu ver se eu tenho um aqui que não tem, que tem data de validade diferente de 999. Deixa eu ver. Não, nesse aqui também não tem. Eu tinha que pegar uma outra liberação mais antiga aqui. Ver aqui o perigo de olhar a liberação eliminada por data no todos. Aqui. Vamos detalhar a liberação. Eu só vou pegar a coisa que está até no final. Mas ele tem uma data de build final. Então, quando esse build aqui eu passo dele, essa liberação ela automaticamente ela some dessa tela aqui, tá? Então já é um processo de o que está ali, só que assim, que nem ele falou, tem que saber o que é aquela liberação, porque às vezes o pessoal está mandando uma coisa para homologar na área teste ou não, então esse processo de quero atualizar e quem tiver dúvida no que está lá dentro daquelas liberações, o que faz parte, então normalmente tem um descritivo do pessoal ali, que é para explicar o que é, e as classes que vão ser atualizadas. Então, se está ali e vocês não estão tratando com o pessoal daqui, não é uma coisa de teste ou é realmente uma correção lá que a gente coloca como urgente, pode ser atualizado juntos, né? E assim, Cleiton, não sei se é essa questão também, né? Para evitar que tenha muitas liberações manuais feitas para a tua empresa, uma das soluções melhores é atualizar o build com frequência, tá? Nós temos geração semanal de build, tem testes quinzenais, estão pensando para mudar para mensal, porque fica muito corrido os testes nesse período curto, né? Então, uma das soluções para não precisar atualizar muita classe manual é atualizar o build com frequência.
Então, sempre que tem um build liberado, atualizar ele. Isso evita que tenha que ser feita liberações manuais, porque tudo que os programadores desenvolvem dentro da semana, ele no final de semana é gerado um build com todo o desenvolvimento. Então, segunda-feira começa de novo, tudo é empacotado e gerado um build de novo na outra semana. E aí, depois disso, são feitos os testes. Todos os processos do sistema são testados aqui, né, pela nossa equipe de analistas, de desenvolvedores, de CS, né? Então, somente são liberados para o cliente os builds testados. Então, se você fizer com frequência a atualização do build, isso também evita que tenham que ser liberadas essas classes manuais, tá? Aí a outra pergunta aqui é sobre atualizar os defs. Os defs é aquele sentido assim, qual é a necessidade real de atualizar defs? Tem uma opção nova que a gente liberou que não tem no menu. Tá? É por isso que eu precisaria, tá? Agora, se não tinha nada, não recebesse um comunicado daquele, já fizemos a opção nova, né? Toda semana o pessoal faz um comunicado do que a gente tem de novidade no sistema. E o def ele é necessário numa opção nova para mim ter no menu, então, para que ele apareça dentro do sistema aqui e eu vou ter esse cara dentro dele, que nem aquela opção aqui de link do atualizador. Se não foi colocado manual, ele atualizaria no build automático, uma opção a mais. Então, essa é a necessidade de você ter os devs atualizados. Aqui a outra pergunta dele é se depara com várias liberações, é no mesmo sentido que nós já estávamos respondendo, se atualiza ou não, né? O que vai interferir? Porque tem um descritivo lá da liberação, então normalmente ninguém fica fazendo liberação que não é importante daquelas outras lá. Até não sei se tem algum padrão que o pessoal faz no descritivo daquela liberação, mas é uma coisa para nós botar no nosso planejamento aqui, que ela seria importante e as outras não, tá? Que são liberações que às vezes o pessoal está fazendo teste, está fazendo uma correção. Então, quem tem ambiente de teste, no ambiente de teste, tranquilo, vai lá, atualiza, deu problema, é teste. Mas na oficial tem que tomar cuidado realmente para o que está lá, se você colocado ou não. Então, uma das sugestões aqui que fica era a gente ter nesse processo que está aqui, eu ter, sei lá, daqui a pouco, não sei se vai ser um campo novo, mas pelo menos que nessa descrição aqui do motivo, né, tivesse um negócio e eu sempre quando eu mando alguma coisa lá, eu tento colocar que ela é importante, urgente, ou que está escrito isso lá no atualizador. Esclarecer bem o que ela vai resolver. Exatamente. Para daí isso tá podendo ser atualizado. Cliente, especialmente. Bom dia. Parece bem promissora a ideia de implantar o navegador web, falando como cliente, especialmente reduzindo a necessidade de liberar acesso remoto, reduzindo assim o tempo de ação para paga. Tranquilo. Essa aqui é a outra ideia, né? Essa ideia mesmo. Hoje a gente ainda acaba tendo que ter um acesso por causa de configuração, mas mais na área da tecnologia mesmo lá no servidor, e banco de dados. Né? Para ter ideia, a gente tem clientes que usam o sistema em data centers próprios, né? E aí eles contratam um data center, lógico que vão procurar o custo menor, acabam contratando o Linux, que funciona melhor, inclusive, né? O nosso sistema se comporta melhor em servidores Linux. E só que para fazer a atualização de sistema precisava ter uma máquina Windows. Então lá nesse data center eles não têm uma máquina Windows. Aí o que acontece? Tem que instalar o atualizador dentro do cliente, numa máquina Windows dele, que daí esse atualizador acessava o servidor Linux e aí ficava fazendo transferência de dados. Quando atualizava as classes ou quando atualiza o banco de dados através do RMenu, ficava trafegando pela internet. Isso tornava muito moroso o processo, né? Além de gerar erros, porque uma vez que perdeu a conexão, quando você está conectado no banco de dados, perdeu a conexão, caiu a conexão da internet, ou deu alguma perda de pacote, ele cai tudo, né? Ele derruba a conexão, né? Então, isso dava muito trabalho para nós. Tivemos um exemplo de um cliente que atualizamos há 2 semanas aí, que funcionava exatamente dessa forma. Isso reduz, assim, drasticamente o tempo da atualização, a segurança que a gente tem para atualizar, tudo a gente tem vários ganhos, né, atualizando esse atualizador novo aí. Bom, outra pergunta aqui do Claudinei, se as classes específicas do cliente vai ficar tudo integrado. A classe específica ela é uma liberação normal. A diferença é que o quê? Dentro desse parâmetro aqui, né, a gente vai lá e cadastra uma sigla de específico. Então, eu botei lá, sei lá, ESP, Germer, que nem era do cliente ali. Sim. Uma vez que eu tenho isso, todas as classes ESP e Germer, elas são validadas, tá? E quando eu faço a liberação, ela vai atualizar no sistema. Tanto é que se eu mandar um ESP de um outro cliente para cá, isso dá erro e não deixa atualizar, porque ele valida essa sigla dos específicos. Então,
essa é uma liberação normal, só que a liberação, assim, build não tem ESP nenhum dentro. Então, toda liberação do específico do cliente, ela sempre vai ficar com aquele negócio aqui do 999 na versão final, ela sempre vale até os últimos dias. Nunca tem validade, porque ela não vem pelo build, tá? Isso até às vezes gera alguns problemas da gente no futuro, não sei como é que a gente vai entender isso, porque se uma ESP dessa chama um programa padrão, e ela não está compatível, ele vai dar erro, não deixa atualizar. Mas a gente pega na hora da atualização do build. Aí eu tenho que ir lá atualizar, fazer uma liberação só daquela ESP. Então, ESP para mim é só porque ela vem com o nome ESP aqui dentro, mas o processo é totalmente igual. Ela vem para uma liberação e continua sendo validada e testada ali dentro, tá? Se eu tiver uma ESP, por exemplo, que alguém fez e jogou manualmente e não usou esse processo, ela está lá na pasta, vai aparecer naquela minha lista de possíveis candidatos a eliminar. Se você eliminar, para de funcionar o processo, porque não veio por dentro desse processo de liberação e build. Tudo que está aqui, eu sempre comparo a posição e vejo que está igual e faço as alterações. Tanto é que, por isso que se alguém elimina uma liberação que foi atualizada, na próxima liberação, a atualização que eu vou fazer, daqui a pouco ele mostra arquivos que não tem nada a ver com a liberação. Por quê? Porque aquilo foi eliminado. Não era para estar lá, mas não é assim uma coisa muito comum de acontecer, mas se poderia estar fazendo. Bom, seguindo as perguntas aqui, o que mais haverá de plano de ações remotas? Por exemplo, pensei em fazer algo que SQL. Cara, isso daqui é uma coisa que está no nosso roadmap, Exatamente. que é o final, que daí realmente eu não preciso mais nada, porque a gente acaba usando o SQL DBX, isso daí, e fora que daí a gente conseguiria ter um controle, porque isso é um perigo. Comando SQL sem ter nada na ferramenta, sei lá, daqui a pouco o usuário, se eu dou permissão, ele pode fazer alter table, de coluna, mas nunca pode dropar uma coluna, pode dropar uma tabela. Só pode fazer select, não pode fazer um delete sem where, né? Ou tipo, esse tipo de coisa que escrevi um comando delete, eu já transforma automático num select e vejo quantos registros vão ser afetados. Opa, o cara pode só afetar no máximo um registro, não pode afetar a tabela inteira. Mas Então, a pergunta é bem pertinente, mas realmente a gente já está trabalhando nisso. A gente já fez o levantamento, o Luciano já conseguiu tudo que tecnicamente a gente precisa para isso, né? Agora a gente precisa só esperar chegar realmente na fase de desenvolver isso, mas vai ter sim. A ideia é ter isso aí mesmo e haja tempo para fazer um negócio bem feito. E a ideia é que ele não seja só abrir o mundo livre dos comandos, mas que tenha toda essa parte de segurança que está ali dentro, né? Tem de evitar ao máximo que tenha essas alterações. Aí aqui o pessoal perguntando se compensa a mudança de Windows para Linux hoje, né? Compensa. Compensa. Compensa sim. Inclusive a gente tem no nosso data center, no nosso parceiro, né, o cloud que a gente oferece para os nossos clientes, a gente só tem mais contratado servidores Linux, tá? Inclusive os servidores Windows a gente está migrando para Linux também. O SQL Server, inclusive, que é da Microsoft, ele se comporta muito bem, me arrisco a dizer até que melhor do que no Windows, tá? Ele funciona muito bem no Linux, a gente tem usado já em vários clientes, a gente tem usado internamente em nosso ambiente de teste, no nosso ambiente de produção, que a gente também é cliente do Tizi, né? Nosso pessoal interno também usa a aplicação, né? Então, tudo isso está rodando em Linux já há um bom tempo, não é uma novidade, já há alguns anos aí que a gente tá usando e funciona muito bem, tá? A gente, na verdade, tem sempre recomendado que se use Linux. Né? O que muda de performance no sistema para ele ficar mais rápido? Quanto mais rápida a velocidade de gravação e leitura de SSD ou conectar o banco de dados, dá muita diferença. Velocidade de clock de processador também tem diferença, claro, o número de processadores. Quanto mais processadores eu tenho, mais coisas em paralelo eu posso rodar. Né? Quantidade de memória, ela também interfere, né? Essa velocidade, mas a gente sempre, o que mais dá de diferença no sistema, porque assim, ERP, a gente está sempre gravando. A gente vai lá, faz um fechamento, grava milhões de registros. A gente vai lá, faz uma nota, já cria um lançamento no financeiro, no contábil. Então, tudo que a gente tem e ele grava mais rápido, faz a performance aumentar. E daí, olhando o Linux e o Windows, eu não sei, mas no Linux, se botar na mesma máquina, na mesma configuração, ele é bem mais leve e roda muito mais rápido. O próprio Tomcat, comprovadamente, ele é mais rápido no Linux, né? Então, não tem concorrência de muitas aplicações rodando, né? Porque no Linux tu vai colocar lá o que precisa e acabou, né? Não tem concorrência de outras aplicações e outros usuários conectando, né? Assim, ó, resumidamente, a gente recomenda, tá?
E versão do Linux hoje é o... Hoje nós temos usado o Oracle Linux, é uma versão gratuita que o nosso parceiro lá do Data Center ele nos fornece, né? Temos um servidor que é o Ubuntu, mas não, o Oracle Linux ele funciona melhor. Tem clientes que usam Rock Linux, tem clientes que realmente usam Ubuntu, tem clientes que usam CentOS. A gente tem usado o Oracle Linux, que é um dos mais estáveis e gratuito, né? Então, é uma distribuição Red Hat também, não temos tido problema com ele, tá? Tem funcionado muito bem. Beleza, pessoal. Isso aí nós chegamos no final aí das perguntas. Não, peraí, Não, faltou mais um aqui. Tem mais um. Vamos ver aqui do Carlos. Queria fazer uma pergunta, se tem certeza se aqui é o fórum correto, mas vou tentar. Há um tempo atrás, 2 anos, foi implantado, questionário LPGD, todos os acessos de vocês para conosco deveriam ocorrer via TeamViewer, para que ações fossem gravadas. Dessa forma, me foi solicitado que bloqueasse acesso externo aos usuários web do Elsoft. A pergunta é, levando em consideração o atualizador web que também mudou, hoje, assim, a parte do atualizador web, né? Então, por que era maior esse rolo do que precisava gravar? Porque o pessoal ficava olhando o banco de dados, ficava dando select, e ali é onde é que eu podia estar exportando tabelas ou coisa que mesmo tirou permissão do acesso do usuário lá dentro. Então, por isso que era interessante estar tendo esse acesso monitorado, tá? No atualizador web, depende. Uma coisa que eu não tenho implementado aqui, mas eu posso criar separado. Se o usuário só vai ter permissão para o atualizador web, mas não ao sistema. Então, era uma outra coisa que poderia estar liberado para ele não estar fazendo esse acesso sem estar sendo supervisionado. Claro, a maioria das coisas a gente tem, tudo que ele acessa, que ele faz, está sendo gravado no log, né? Para ter uma rastreabilidade. Mas é complicado essa sessão, assim, de dizer, putz, realmente deveria tudo ocorrer via TeamViewer, eu poderia abrir o acesso para fora, porque o acesso de tu estar, sei lá, consultando um cadastro de uma pessoa lá e vendo dados que seriam sensíveis, né? Essa questão da LGPD, isso é um pouco mais complexo também. A gente teria que, na verdade, tratar isso com... Talvez rever o documento que foi mandado para vocês e tratar com o nosso CS, né? Eu acho que não é... Aqui a gente não vai conseguir responder de forma clara aqui, de forma objetiva, né? Mas, assim, ó, o atualizador, você consegue monitorar ele enquanto o atendente que está fazendo a atualização, você consegue abrir lá e monitorar. Não sei se é esse o objetivo também, né? Mas tem possibilidade de fazer isso, né? E o que tem aqui em LGPD, eu não estou liberando dado nenhum, assim, é só mais tabelas internas, são liberações, né? Sim. O atualizador em si, não. Não tem acesso aos dados sensíveis, né? Não tem nada que eu consulto, a não ser a única coisa que vai ter dado aqui essa parte da licença que mostra Mas o só endereço ou alguma Não. coisa da filial Não aqui, tem. né, que eu estou nisso aqui. Não tem dados de clientes, nem de É a usuários, empresa, nada. Não temos hoje nele, não tem nada. Essas informações que estão aqui, elas são públicas, inclusive, né? Então não é nada, não teria, né? Só talvez esse negócio do acesso liberado lá, eu terei que só dar uma conferida se tá ou não, mas ou daqui a pouco cria um campo novo, mas como a gente está falando, agora é um desenvolvimento contínuo, né? Daqui a pouquinho eu estou fazendo a versão 100, que eu já estou arrumando mais um negócio lá, e eu vou arrumar aquele outro, vai ter a versão 100, e ele se atualiza sozinho, né? Esse é o legal, não é um negócio que você precisa estar se preocupando em atualizar. Eu forço mesmo essa atualização, porque eu não queria que nada disso do atualizador tivesse. A gente não faz isso no sistema, porque imagina, eu faço uma liberação, o pessoal logo ele já sai atualizando, daí vai parar o sistema lá, o cara com um caminhão saindo, o sistema não, mas o atualizador ele já faz isso sozinho e a gente pode estar colocando isso daí. Então, chegamos ao final, pessoal. Não tem mais nada É aí. isso aí. A gente fica aberto aí, a maioria de vocês tem nossos contatos, quem não tiver pode nos ligar aqui, a gente fala por telefone, né? Estamos abertos aí a sugestões também, a melhorias que vocês possam nos sugerir para a gente implementar nesse processo de atualização. Pode nos chamar, conte com a gente aí no que a gente puder, a gente está à disposição para melhorar a vida de vocês e, consequentemente, a nossa também. Tá ok? Nós agradecemos aí pelo tempo que vocês ficaram com a gente se estendeu um pouco mais do que previsto, mas
como é um negócio novo, a gente quis mostrar ele na prática, funcionando também. Achei interessante a gente passar esse tempo aí e aproveitar para que vocês entendam como que esse procedimento funciona, tá? Só mais uma pergunta agora, só do pessoal lá da Holanda, do Túlio. Ele só fez uma pergunta aqui referente ao seguinte: se eu tenho como ver, hoje a gente tem, né, um processo que se chama o monitor do JMX. Esse cara ele me mostra se eu tenho acesso no banco, se tem processo batch rodando, tudo aqueles logs ali que a gente vê, qual o processo que estava rodando ali no conector ativo, ele vai gravando o log disso tudo. Só que ele não tem. Hoje eu só tenho via aquela ferramenta. Essa ferramenta, por enquanto, ela é. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Não vou ter. Eu teria que entrar no data center aqui para mostrar, mas o pessoal já conhece para ficar aquele monitor rodando. A ideia é que para frente, tá? Outra do tá no nosso roadmap é transformar dentro desse cara aqui, eu ter todo aquele log de JMX que vai me permitir eu ver se eu tenho problema, o que está acontecendo no banco de dados. Porque aqui o que a gente está vendo aqui é só processos referente ao Tomcat. Processo do banco de dados é só naquela outra ferramenta. Tá? Então, para poder chegar a matar um processo desse do banco de dados, desde que o usuário tivesse lá via SQL, né? Então já cairíamos naquela ferramenta do SQL, eu poderia estar fazendo isso, liberando para vocês conseguirem ter a administração inteira até do próprio banco para estar aqui dentro. É claro, alguém está lá hoje não dá para sempre, a gente teria que ter essa ferramenta, porque se conecta lá, daqui a pouco está, como ele é compartilhado, tem data centers compartilhados, data centers são exclusivos, né? Não poderia estar matando um processo de um outro usuário, nem vendo nada disso. Mas a ideia é que são tudo coisas que a gente pode ter no futuro aí para estar integrando junto com o sistema, tá? Tanto aquele monitor, a ideia é ele tá nessa página web, né? Então, eu consegui fazer aqui, a gente tem uma partezinha dele assim, eu consigo colocar nos conectores no processo batch, eu coloco esse de 1 em 1 segundo e ele começa a fazer uma consulta aqui. Deixa eu só colocar essa janela do lado aqui do JMX. Não, essa aqui. Se eu estiver aqui dentro do JMX, aqui, ó, botei de 1 em segundo, ele está atualizando. Então, conforme eu entro nas opções aqui, e vou entrar lá no. Deixa eu pegar para ficar mais rápido, botar aqui no razão analítica que demora sempre. Eu consigo estar vendo lá, ó, tem um meu processo rodando do analítico aqui, se eu ficar aqui, ele fica mostrando onde é que ele está executando. Então, a ideia, a gente começou a fazer o embrião ali, ter todo aquele processo por dentro desse JMX, né? E a gente ter como estar acompanhando todos aqueles dados de gravação de banco de dados, tudo que está nisso daqui, gravar esses logs, poder baixar aqui pela web e também... Deixa ficar gargalo. Isso, ver... Cara, daí a gente pode expandir, daqui a pouco eu preciso matar um processo do banco, realmente ter por aqui. Desde que a gente tenha a permissão, como eu falei, eu quero parar lá o servidor de processo batch lá, então agora terminou o relatório, já não está mais rodando lá. Fechar ele aqui, eu não tenho mais cara. Mas a gente consegue ter... A ideia para o futuro é ele estar dentro disso aqui. Então, daí a gente estaria com toda essa parte de administração e vendo do performance que está rodando, porque, cara, um banco de dados que o pessoal bota BI e daqui a pouco está rodando BI que não devia no meio do expediente, tudo está lento por causa de um BI que está lá concorrendo com o banco. Beleza? Então agora nós vamos se despedir mesmo. Agora, mesmo que vier mais uma pergunta, se vier mais alguma pergunta, a gente responde no privado, não tem nenhum problema, tá? Pessoal, obrigado, tá? Foi bom passar esse tempo com vocês aí. E como eu falei antes, conte conosco, tá? A gente está aqui para ajudar vocês e se tiverem alguma dúvida, alguma reclamação, alguma sugestão, pode entrar em contato que a gente vai fazer tudo possível para estar atendendo vocês, tá bom? Obrigado, tá? Valeu a todos aí. Tenham um bom dia, um bom final de semana, tá?